Aí, ó, eu vou chegar na definição para a gente depois na próxima aula fazer a parte de derivada, que seria o limite. O limite não caíram tantos, como a Ariane me falou, caiu muito mais de função, pelo que a gente viu aí, do que o próprio limite, né? Mas enfim, vamos resolver tudo para a gente ir munido lá. Então, ó, o cálculo aceitar com seu limite, derivada integral, fundamental, diversas áreas de conhecimento, física, engenharia, blá blá blá. E aí fala um monte de coisa. Mas eu percebi também, pessoal, que às vezes é legal ler aqui esses enunciados. Depois eu vou pegar umas questões aí que vocês vão ver que se você ler o enunciado, você consegue resolver ela. Acabei não lendo de uma outra eu não li. Acho que errei duas por isso. Não li o enunciado. Era uma de derivada lá, bem besta, acabei errando por besteira. Mas tranquilo. Então, ó, leia atentamente as afirmativas abaixo, né? Conceitos de limites, derivada integral e assinale. O conceito de limite está associado à ideia de tendência e convergência. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Bom, quando a gente está lendo ali as questões de limite, ou até nos próprios ensinamentos, ao escrever o limite, ele fala tende a zero, tende a tal. Então, creio que É a ideia de verdadeiro. tendência É é isso. mesmo. Agora, Pra mim parece explicar, verdadeiro isso aí. Verdadeiro. explicar a convergência, eu não saberia explicar. Que eles falam que converge, né? Tá convergindo. Lembra que ela falou alguma coisa nessa aula do teorema do sanduíche lá, que tem duas funções, a do meio teria que convergir, né? Seria o limite. Então, é mais ou menos isso. Que eu tô convergendo, né? Então, ela vai para zero, ou vai para, né? Vai para infinito. A ideia de limite é tendência, né? Tá tendendo a zero, tendendo a infinito, tendendo a certo valor, convergendo para tal certo valor. Né? 2. A velocidade de um objeto é a derivada com relação ao tempo da sua aceleração, ou seja, é a taxa de variação da aceleração. Aqui ele está falando. Também, Hum? essa estaria certa também, né? Que é o Então, delta S sobre o delta T, né? mas aqui ele fala de aceleração. Só confundiu isso, né? Então, a minha velocidade é o espaço pelo tempo, você lembrou bem. E não a aceleração pelo tempo. Isso aqui estaria errado. A aceleração ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. E ele fala que a Essa daí velocidade eu ia confundir. essa estaria falso, tá? Mas vamos saber que eu não sei. Deixa assim. O preço de um produto é a derivada com relação ao tempo da sua inflação, ou seja, a taxa de variação. Sei lá, eu nem lembro essa inflação. Vou deixar quieto aí. Eu sei que a primeira é verdadeira. A 4. A primeira sendo verdadeira, você já elimina uma aqui, ó. A B já era. 4. A derivada de uma função determina a taxa de mudança instantânea de uma variável em relação a outra e é calculada através do seu limite. O que vocês acham? A derivada ela não é calculada através do limite. Seria o tangenciamento, né? Que realmente seria a mudança ali instantânea. Agora, essa parte sobre através de um limite, eu já não consigo concordar. Estaria certa essa segunda parte. Essa primeira parte, eu lembro da aula dela definindo, né, que é taxa de mudança instantânea. Eu lembro dela falar isso mesmo, que é quando a gente quer ver as mudanças no ponto exato, né, não no ponto inicial. Então, essa primeira parte eu concordo. Agora que é calculado através de um limite, isso eu acho que não. dy sobre dx, f' de x igual a y' de x com limite de ΔX tendendo a zero, de ΔX tendendo a zero, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Essa é a definição de derivada. Então, Nossa, eu não lembrava disso, não. Então, nesse caso, estaria correto.
É que Correto. seria, tipo, definir um instante curtíssimo. Isso. Correto. Tipo, milésimo de segundo, por exemplo, algo assim. Tipo, É. diminuindo, tendendo, mas nunca chegando em zero. A Então variação concordo. tendendo, a variação aqui tendendo a zero. Entendeu? Então, concordamos com ela. É. Estaria certo, então. Por isso que seria instantânea, né? Que ela coloca ali. Eles entenderam, né? Por exemplo, vai calcular lá um período de tempo, aí digamos que quer pegar um instante, só que esse instante ele quer tender a zero, então vai ser um milésimo, vai ser tipo, você vai diminuindo aquele instante o máximo possível para pegar o máximo de instantâneo daquele instante. Seria mais ou menos uma mudança instantânea de uma variável. Essa seria, ó. Dizemos derivada é a variação da função em relação a x, dada a relação ΔX sobre ΔY, considerando y f de x, que é a mesma coisa que a gente falou, né? A sua derivada no ponto corresponde à tangente do ângulo, formada a intersecção entre a reta e a curva. Isso é o coeficiente de angular da reta tangente à curva. Né? Então aqui ele colocou a definição, ó, e é isso aqui que na hora que você deriva, você faz uma reta aqui, né? No caso da função de segundo grau, né? Da parábola. Seria essa reta. Tá? É justamente essa taxa de variação instantânea. Não, tá aqui colocada. É um limite. E tem uma questão dessa aqui também. Do x e o ΔX. Eu vi por aí uma questão dessa. Então, é V. Beleza? E 5. A integral permite o cálculo de áreas de figuras a partir de aproximações por somas de áreas de retângulo. O que vocês acham? Tem alguém digitando. Verdadeiro, verdadeiro. Mas como é que foi? Quem é que seja verdadeiro? Verdadeiro, tá? Eu ia falar isso, o verdadeiro. É a integral de Riemann lá que ela passou, né? Então, o conceito primordial lá da integral é você pegar uma função aqui com esse gráfico aqui louco, né? E aí o que ele fez? Ele foi dividindo em vários quadradinhos, né? Onde depois ela pegou o limite desses retângulos aqui, ó, dessa base aqui, né? Ela foi tendendo aqui esse número de retângulos que eu fui dividindo, número de retângulos, eu coloquei um limite tendendo ao infinito, que é para eu dividir em vários micro retângulos aqui para calcular uma área mais perfeita possível, né? Então o cara do Riemann, ele fez por alguns retângulos. Depois veio o pessoal e fez a integral e conseguiu com limite tendendo ao infinito calcular a área mais perfeita. Então eu tenho a 1V, 4V e 5V, ó. Então aqui, por exemplo, a D já não poderia ser, porque não tem a 5. A E não tem a 1, tá vendo? Então já não poderia ser. A C, eu teria a 1, a 2 eu não sei, a 5, mas a 4 é verdadeira também, então não pode ser. E se eu não soubesse a 2 e a 3, né? Eu poderia resolver desse jeito, ficaria como alternativa A. A1, 4 e 5 verdadeira. Sabendo pelo menos as definições das três. De integral, limite e derivada. E tudo parte do... como é que fala? Do limite, né, pessoal? Sempre partindo do limite. Até na integral eles colocaram um limite tendendo a infinito lá, mas seria por aproximações de somas de retângulos. Isso aqui daria para matar com certeza. Beleza? Então bora para resolver. Bora resolver os limites. Que aqui então, ó, primeiro teve um aí que teve, eu até acabei refazendo e errando o sinal aqui, mas tranquilo, né? Aqui os caras dão uma puta volta para eu resolver esse limite, mas o que consiste em resolver? Pegar o valor de x, tentar colocar lá dentro e ver o que vai acontecer no x. E aqui eu teria um x, um limite de x tendendo ao infinito, né? Eu colocaria, então, ali no lugar, a mais infinito, no caso, no lugar do x eu colocaria esse mais infinito. Então fico com 5 mais infinito mais 10, sei lá, sobre 3, né?
que seria menos 5 vezes mais. O que a gente faz quando a gente tem uma multiplicação, um sinal de negativo, e eu multiplico com um sinal de positivo? Dá o que de resultado? Negativo. Negativo. Então aqui já ficou bem fácil, né? Eu coloquei um mais infinito lá em cima, e menos com mais, eu vou ter menos 5 infinito. Sei lá. Mais 10 sobre 3. Ah, se eu tenho um número enorme aqui, ó. Esse infinito aqui eu posso pôr um número enorme, menos 5, né? Que multiplica um número enorme aqui, 1 milhão lá, sei lá. Se eu tenho 1 milhão mais 10 dividido por 3, vai me converger, que é o caso que ele fala lá, né? Vai ter então que o limite de x tendendo a mais infinito nessa função, ela vai converge para menos infinito. Isso aqui por quê? Porque o sinal desse cara aqui mudou toda a história da nossa situação. Esse menos aqui, ó, era um jogo de sinal, né? Menos com mais daria menos. Então essa função, quando ela tende ao infinito, a resposta dela, o f de x, vai para menos infinito. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Seria só uma questão de sinal. Essa segunda, eu tenho que infinito ao quadrado menos 5 infinito sobre infinito. Então, o que vai ter aqui? É uma indeterminação, né? Eu vou ter em cima infinito e embaixo infinito. E quando eu tenho uma indeterminação infinito sobre infinito, ou tenho uma indeterminação zero sobre zero, a gente pode usar a regra do L'Hopital, que eu acho muito mais fácil do que ficar fazendo um monte de conta, tentando cortar X, fazendo um monte de rebuliço aí. Ah, mas eu quero fazer pelo método do, sei lá, de fatoração. Pode fazer, meu, vai fundo, mas eu acho o L'Hopital melhor, que é simplesmente derivar a parte de cima e derivar a parte de baixo separado. Eu não precisaria colocar aquela, por ser um quociente aqui, uma divisão, eu não precisaria usar aquela regra toda de derivação de divisores, né? Como eu estou aplicando o L'Hopital, eu derivo separado em cima e embaixo e vamos ver o que dá para fazer aqui, ó. Então, ó, x ao quadrado, o 2 vai cair, eu vou ficar com 2x, o x eu tenho 1, né? E o 2 aqui no caso fica 2 menos 1, que daria 1, né? Daria 2x a 1. Estou derivando a parte de cima simplesmente. Lembrando a definição de derivada, x elevado a n, eu caio com n aqui, ó, e faço menos 1 nele. Então, eu vou ter igual a n, que multiplica x elevado a n menos 1. Simplesmente isso que a gente tem que fazer aqui nesse exercício. Então, vamos lá. Meio ruim aqui. Ó, caí com 2 na frente, ó. Em cima 2 menos 1, ficou 1. Caí com 1, fico 5 vezes 1 dá 5. Em cima fica 1 menos 1 dá x elevado a 0. Derivada de uma constante que é 10, é 0, então vai embora. Sobre 3x ao quadrado, caí com 3, tirei 1, mais 6x. X elevado a 0 dá 1, pessoal. Qualquer número elevado a 0 é 1, exceto 0, que é uma indeterminação. Então eu vou ficar com, em cima, 2x menos 5 sobre 3x ao quadrado mais 6x. Pego o infinito e jogo aqui, ó. Continuo com a indeterminação infinito sobre infinito. Não deu para resolver o limite. Deriva de novo. Pego 1 e caio com ele. Eu vou ter 2
O menos 5 vai embora, porque eu estou derivando agora aqui, então o menos 5 cai fora. E embaixo eu fico com 6x só. Porque esse aqui é 6x Mais mais 6, né? 6. 6, isso. Pronto. Beleza? Agora eu vou lá e jogo o infinito. 6 vezes infinito. Então eu vou ficar com 2 dividido por infinito. Agora bem a definição de limite. Ó. Se eu pegar a calculadora e ficar dividindo 2 por 1 milhão aqui, ó, eu vou ter como resultado 0,00000002. Então isso aqui ele vai tender a... Tender a 0. É, Meu Deus, cara, como pode? então isso aqui é 0. Você tá fazendo eu entender essa porra, mano. Não tô acreditando nisso. Que raiva daquela mocinha que explica lá nada com nada. Eu fiquei boiando em hospital, velho. Agora eu tô entendendo. Por que às vezes tem um negócio lá, tende a infinito e não sei o quê. Então o limite tende a... Agora eu tô entendendo essas substituições. É isso. Nossa. É isso aí. E algo parece até simples até, né? É, um limite Só tem uma lógica. não é difícil. Não foi difícil, não. É bem tranquilo. Aqui, por exemplo, ó, tem umas questões que caem assim. Ó. C, nem pus a chave aqui. Calcule f de x é x menos 1 para x menor ou igual a 5. 5x menos 10 para x maior que 5. Aqui, ó, x menor ou igual a 5 significa eu ter 4,99, 4,9, né? Ou o próprio 5. E aqui ele colocou um 5 positivo, ou seja, porque eu tenho dois tipos de limite. Depois na próxima aula a gente até pega. Ó. Eu vou calcular o limite de uma função aqui, sei lá. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou tender aqui o 5 pela direita, então é mais, ou 5 pela esquerda. 5 pela esquerda seria colocar 499. 5 pela direita seria colocar 5,01, 5,1. Isso que quer dizer, então esse 5 mais significa que eu tende pela direita. Ó, vou até apagar aqui. Pela direita. Tá? Então, se ele está tendendo pela direita, significa que meu x ele é maior que 5. Então, essa primeira parte aqui, ó, você já exclui. Eu vou ter que usar essa segunda parte. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, 5 tende pela direita. Então, esses valores aqui seriam menores ou iguais a 5. Mas o limite tende, ele não é igual. Ele está chegando perto, mas não é igual. Então, eu tenho que tender a 5 pela direita, que seria 5,01, 5,1. Estou tendendo pela direita. Então, por isso, a minha primeira opção vai embora. O que eu vou fazer? Pegar e colocar o 5 no lugar da segunda função. F de x, se cair alguma coisa desse tipo lá, só você fazer isso. 5 vezes 5 menos 10. Então, meu f de x, limite, né? X tendendo a 5 pela direita, de f de x, vai ser 5 vezes 5 dá 25, menos 10, que vai dar 15. Pronto. Esse seria o meu resultado. Tendendo pela direita. Ah, e pela esquerda? Não interessa. Ele colocou aqui, ó, tendendo pela direita. Se ele colocasse só 5, né? Aí não existiria nem limite, porque cada hora dá uma função aqui, né? Ó. Em cima tá dando uma função, embaixo tá dando outra. Aí o limite não existe. Os limites laterais, no caso, não coincidem. Para coincidir, os limites laterais têm que bater para ter. Nesse caso, ele especificou, que é 5 positivo, pela direita, no caso.
limite de x tendendo a 4. Não falou. Eu vou colocar o 4 lá, como se fosse, né? Só que, ó, a raiz de 4 menos 2 vai dar 2 menos 2, que dá 0. Embaixo eu tenho 4 menos 4, que também dá 0. Então eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0. Vamos usar o L'Hopital de novo. Só que agora eu tenho a raiz de x aqui. Então eu vou transformar a raiz, ó, de x, depois eu esqueci de pôr nos slides, mas eu mando a tabela aí no final. Põe nos slides para vocês. Eu vou transformar em expoente para eu conseguir derivar. Ó. Então, quando não tem nada aqui, o x é 1, e a raiz quadrada ela é quadrada, porque quando não tem nada aqui fora é 2. Então, eu posso reescrever essa raiz como sendo x elevado a 1 sobre 2. Tá? Então, vamos lá. Deu indeterminação. X elevado a meio menos 2 sobre x menos 4. Vou derivar o x a meio. Então, vou ficar com meio, que multiplica x. Agora eu vou fazer meio menos 1. Menos 1 eu posso escrever como menos 2 sobre 2. Que 2 sobre 2 é 1. Ó. Só para igualar o denominador aqui para eu fazer a subtração mais rápido. 1 menos 2 dá menos 1 sobre 2. Então, mantenho o denominador, né? Denominadores iguais, aqui sendo igual a esse, eu posso fazer direto. Ah, mas eu não teria que fazer mínimo múltiplo comum quando é diferente? Teria, mas ó, 2 sobre 2 é a mesma coisa isso aqui, ó, que 1 inteiro. Só fiz para ir direto. Então eu tenho x elevado a menos meio sobre menos 2 ele zera, e esse x daria 1. Né? Então, fiquei simplesmente com a fração de cima aí. Então, ficaria meio vezes x elevado a menos meio. Como é menos aqui, quando você tem um expoente negativo, ele tem que cair para baixo. Então, isso aqui daria 1 sobre 2 raiz de x, né? Agora eu pego o 4 e substituo aqui. Porque é o limite, né? Então, eu vou ter 1 sobre 2 vezes raiz de 4. 1 sobre 2 vezes 2, que daria 1 quarto. Essa seria a resposta desse limite fazendo por L'Hopital. Tranquilo? Tranquilo. Se eu não me engano, tem uma questão ativa que também cai em cima desse 1 sobre 2 raiz de x, mas daí é quando for explicar a primitiva, né? A gente faz, Eu vi uma questão dessa. Trigonométrica aqui que a galera odeia, né? Nesse caso aqui, eu vou pegar da tabela, tá? Que lá na tabela, só para lembrar, a derivada de tangente é secante ao quadrado de x, tá? Só para lembrar lá. Porque aqui, se eu colocar 0, a tangente de 0 é 0. E 3 vezes 0 é 0. Isso aqui vai dar indeterminação 0 sobre 0 de novo. Ó. E aí eu vou derivar em cima e embaixo. Ó. Fico com 6x sobre derivada de tangente é secante ao quadrado. Depois vocês olhando lá na tabela, vocês vão ver que é isso, tá? Tá vendo? Eu já errei, já sei. Então a tabela na prova, será? Essa aqui eu peguei difícil, não deram tabela não. Tá, mas tá lá na tabela, que a tangente é secante ao No quadrado. caso, algumas coisas teria que decorar, né? É a do seno e cosseno mais, viu, que eles pediram. Eu não vi nenhuma desse tipo aí que eu tô fazendo. Eu tô fazendo agora porque peguei lá por um acaso, né? E aí, eu ficaria, né? A secante, como eu falei para vocês lá na aula, nos slides, a secante é
1 sobre cosseno, é o inverso. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 6x sobre 1 sobre cosseno ao quadrado de x, né? E aí, propriedade de fração. Divisão de fração, eu vou manter a primeira e vou multiplicar a segunda invertida. Então, mantenho 6x, multiplica por cosseno ao quadrado de x sobre 1, que dá cosseno ao quadrado de x. Agora eu pego 0 e substituo lá, ó, 6 vezes 0 vezes cosseno de 0. Cosseno ao quadrado de 0, a gente lembra lá pelo círculo que eu acabei de fazer com vocês, o cosseno de 0, ó, vou fazer o círculo aqui rapidão. O cosseno aqui, ó, seno, aqui eu tenho menos seno, e aqui eu terei menos cosseno. E aqui eu tenho 0, estou no 0. Né? O cosseno de 0, ele vale 1. Então eu colocaria o cosseno de 0 aqui como 1. Mas 6 vezes 0 dá 0. E 0 vezes 1 dá 0. Então esse limite ele é 0. No caso de x tendendo a 0 aí, ele vai virar próximo de 0. Beleza? Beleza. Ó, limite de x tendendo a mais infinito de 5 mais x sobre 10 sobre x mais 30 sobre x ao cubo. Ó, vou pôr infinito aqui embaixo. No lugar de x. 10 dividido por 1 milhão. Vai dar, sei lá. Aí tudo vai ter dividido por infinito e tende a 0. Então isso aqui vai ser 0 e esse aqui vai ser 0. Logo, o meu limite de x tendendo a mais infinito aí vai ser igual a, só sobrou 5. Ó. 5. E os outros dois virou 0. Então, se cair um desses, tem que fazer igual de placa, pessoal. Não estaria difícil. Então, ali eles vão tender a 0, só que o limite, então a resposta praticamente vai ser que vai Cinco. tender a 5. Isso, 5. Sobrou só o 5. Porque ela é praticamente bastante ali. Isso. Sobrou só o 5. Entendi.